Este autor, Mircea Eliade, infelizmente não é assim um pensador tão conhecido quanto isso, a não ser que realmente estejamos interessados nos temas que ele fala, e que são temas absolutamente importantes e principalmente para a sociedade de hoje. Mas acaba por ser um pensador que tem uma visão absolutamente revolucionária, juntamente com alguns autores que também falam sobre o mesmo tema que ele, e que possivelmente alguns de nós que estamos aqui ou o conhecemos ou não o conhecemos, e se não o conhecemos realmente não fazemos a mínima ideia do que é que ele fala, do que é que ele desenvolve. Na realidade, o Mircea Eliade podemos chamar, ou é considerado, como um dos grandes pensadores e filósofos do estudo comparado das religiões. Mas não é só o estudo comparado das religiões. Ele acaba por fazer uma investigação muito profunda naquilo que nós podemos considerar como ser a arqueologia do sagrado, precisamente porque com isso nós conseguimos descobrir e conseguimos interpretar aquilo que ainda hoje na nossa sociedade moderna, a ser germinada por eu, continua a ser incompreensível, que é a chave que nos permite abrir e que nos permite interpretar estas civilizações antigas, estas civilizações arcaicas, estas civilizações que construíram grandes impérios e que nós ainda olhamos para elas sem um código que nos ajude a decifrar a forma como elas, ou o pensamento que estava por detrás de tudo aquilo que fizeram. Daí que o Mircea Eliade, juntamente com outros, como Gilbert Durand, Lolo Foto, são absolutamente revolucionários, porque trazem-nos precisamente esta porta de entrada para um outro mundo, que é o mundo da compreensão de o que é que estava por detrás, o tipo de consciência que estes povos antigos tinham para a construção e para o desenvolvimento das suas civilizações da forma como estavam concebidas. E é claro que para nós, com o nosso pensamento dito milério, continuamos a esbarrar nesta incompreensão relativamente a estas sociedades, porque ainda existe esta ideia de que estas sociedades eram sociedades infantis, eram sociedades ausentes de qualquer tipo de racionalidade, de qualquer tipo de lógica, eram sociedades consideradas primitivas neste sentido quase pejorativo da própria palavra, e isto só acontece porque realmente a sociedade moderna na qual hoje vivemos tem um pensamento, um estado de consciência completamente diferente e completamente oposto às sociedades arcaicas e às sociedades antigas, e é por isso que nos custa compreender o que é que estava por detrás delas. Então nós vemos com o Mircea Eliade a possibilidade de entrar neste mundo. Por isso é que é fabuloso. É a possibilidade de nós podermos perceber definitivamente qual era a racionalidade ideológica que estas civilizações tinham para construir as coisas da forma como construir e simbolizar as coisas da forma como simbolizá-las. Uma das características mais interessantes do nosso autor de hoje, do nosso pensador, escritor, é o facto de que ele teve uma vida extraordinária. Realmente, ele teve uma vida absolutamente incrível, com muitas viagens, muitas aventuras. Ele conheceu com os principais vencedores da sua época e viajou em direção a eles. E numa entrevista que ele deu que vinha falar sobre a sua própria vida, o próprio entrevistador perguntava: mas foi recebido por essa figura tão importante da época? E na palavra das portas iam se abrindo para Mircea Eliade, no sentido em que ele podia desenvolver todo o seu estudo. É curioso que ele, aos 12 anos de idade, escreveu o seu primeiro artigo para uma revista científica. E a primeira área que Mircea Eliade estudou foi precisamente a área da zoologia, nomeadamente o tema dos insetos, que vamos ver que tem tudo a ver e não tem nada a ver, mas o que é que apresenta aqui o nosso personagem de hoje? Apresenta uma
estado de pensamento que ele vai manter ao longo de toda a sua trajetória, que é precisamente o pensamento científico, que é o pensamento racional, que é o pensamento lógico. Ele passou uma temporada ainda novo na Índia, e esta temporada que ele passou na Índia foi fundamental para todo o estudo comparado às religiões que ele desenvolveu. Este livro que nós hoje vamos falar, o livro do Littério Couture, nós vamos desenvolver este livro com algumas passagens dele. Eu vou explicar os alicerces fundamentais da perspectiva de Mircea Eliade, acompanhado precisamente com passagens retiradas do livro. Mas a oportunidade de eu ler não posso passar, naturalmente, porque a quantidade de paralelismos que ele faz entre as diversas civilizações é absolutamente incrível. Se nós estivermos a ler este livro, não vamos parar de estar a fazer pesquisas paralelas sobre a quantidade de civilizações que ele vai buscar, mitos, ritos, enfim, que preenchem naturalmente o livro, porque é pequenino, mas que é absolutamente profundo e que um livro com estas páginas que até nos poderia demorar uma semana acaba por nos demorar muito mais tempo, porque a quantidade de civilizações que ele vai buscar para nós até são desconhecidas é realmente muito rico e muito interessante. Então, aquilo que Mircea Eliade acaba por fazer nesta passagem que ele vai à ilha é muito importante para todo o estudo que ele depois desenvolve da antropologia e do estudo das religiões comparadas e derivando da arqueologia do sagrado, que também refere. Mas ele, nesta entrevista, disse uma coisa muito curiosa. E ele refere que o trabalho dele foi um trabalho de altíssimo perigo. E ele faz o paralelismo deste trabalho muito perigoso com um psiquiatra. Então ele diz ao entrevistador que o trabalho de um psiquiatra é perigoso porque o psiquiatra trabalha com a parte mais densa, a parte mais alameada do ser humano e corre o perigo de se, naturalmente, perder em todo este encontro com o lado mais escuro do seu paciente. E ele diz que ele próprio também correu esse risco, porque quando nós temos um pensador, um historiador, um cientista, porque na realidade ele refere que mesmo estando na Índia, ele nunca deixou o seu pensamento ocidental. Ou seja, ele diz que esteve na Índia, teve em contacto com muitos mestres da Índia, leu muitos textos e livros sagrados diretamente do sânscrito, porque para além de ser um homem muito viajado, fala inúmeras línguas. Ele diz que o seu instrumento de análise de trabalho sempre foi o ocidental. No entanto, há algo interessante que nós vemos na vida dele. É que Mircea Eliade não é aquele tipo de escritor, ou não é aquele tipo de pensador que escreve sobre um tema, ou escreve sobre uma ideia, e depois tem uma vida completamente oposta à ideia que escreve. Nós vemos que Mircea Eliade é uma pessoa que aquilo que escreve para ele faz muito sentido. E nós vemos que ele tem uma vida de acordo com uma das suas ideias mais importantes na análise do estudo comparado das antigas religiões e civilizações, que é a importância do ser humano estar conectado com uma dimensão do sagrado. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. E é essa a grande diferença que ele considera entre uma sociedade antiga, uma civilização antiga, e a nossa civilização moderna. É que as civilizações antigas estavam constantemente integradas numa ligação com o sagrado, constantemente integradas numa ligação com a metafísica, com o transcendental. Tudo era simbolizado, tudo tinha um propósito, tudo tinha um sentido. E Mircea Eliade acaba por transferir este sentido, esta conexão com o sagrado para a sua própria vida, mas sem nunca perder a sua dimensão científica ocidental. Isto é extremamente importante porque faz-nos pensar que é possível, efetivamente, viver uma sociedade moderna sem perdermos a capacidade de sacralizarmos a nossa própria existência. E por isso Mircea Eliade refere que o grande problema da nossa sociedade atual é precisamente a desacralização. É estarmos desconectados de elementos mais transcendentais, mais metafísicos, de elementos arquétipos, que é outra palavra importante que eu utilizo e que hoje nós também vamos ver mais especificamente o que é que significa,
esta desvinculação completa com um estado de consciência um pouco mais elevado. Por esse motivo, e este é um dos motivos, a nossa sociedade atual tem muita dificuldade em compreender as sociedades antigas, porque não conseguimos conceber esta constante sacralidade do cotidiano, esta constante sacralidade do dia-a-dia. Porque o tempo, que é outra questão interessante que eu falo, estas questões do tempo muito, muito importantes, o tempo que nós temos hoje, e a passagem do tempo que nós temos hoje, é um tempo sem sentido, é um tempo sem propósito, é um tempo que ele refere que termina rapidamente. Enquanto que o tempo destas antigas civilizações era um tempo eterno, era um tempo com propósito, era um tempo com sentido. Então, é efetivamente difícil, quando estamos muito enraizados neste estado de consciência, neste estado de espírito, demasiado desacralizado, conseguir entrar nesta porta que nos leva à compreensão destas antigas civilizações. Mircea Eliade também foi, claro, naturalmente, um grande amante de todo o pensamento clássico. Ele, desde muito novo, que se interessou pelo período do Renascimento e por isso ele estudou muito a fundo todos os fundadores do Renascimento, do Marcelo Ficino, Pico de Oliveira Doma, Giordano Bruno, ou seja, para ele é referências de altíssimo nível e também vai buscar muito de influência do pensamento de Platão e do pensamento dos neoplatônicos. Este conceito de arquétipo que ele fala é um conceito platónico. Platão integra a ideia de arquétipo e Mircea Eliade refere mesmo que Platão foi um dos filósofos, ou um dos poucos filósofos, que na sua época tentou sacralizar ainda um pouco a civilização grega, que já estava a caminho precisamente da perda da desacralização com a entrada da ideia do logos e a saída da ideia do mito das antigas civilizações, que nessa época, como sabemos, acaba por haver aqui uma ruptura com o pensamento do mito para entrar no pensamento do logos, que depois desencadeou na ciência levada ao limite e ao extremo, no qual hoje nós padecemos um pouco e que, na realidade, segundo o nosso autor, é necessário, é urgente que as civilizações modernas se reatualizem nesta conexão clássica com a dimensão do sagrado e com a dimensão do arquétipo. Então, vemos realmente o Mircea Eliade a trazer todos estes elementos do mundo clássico, a ser uma amante do Renascimento, a ser uma amante da ciência, a viajar pela Índia e aqui a mergulhar dentro também daquilo que ele considerava como centro de todo o pensamento oriental. E depois, mais tarde, na altura da guerra, ele passa por Portugal, ele chegou a estar uma temporada aqui no nosso país, em Cascais, e, curiosamente, ele refere que aqui em Portugal ele sentiu uma espécie de morte interior. Ele refere que foi um dos momentos mais tristes da vida dele. Ele levava muita nostalgia que sentia de estar no nosso país, mas também porque, claro, a vida trouxe uma grande fatalidade, que foi a morte do seu esposo aqui. No entanto, ele referia que sentia uma perda completa no sentido da vida. Que depois, ele considera isso, que aquilo que nós vamos ver, uma oportunidade. Uma oportunidade para quê? Uma oportunidade para o renascimento. Porque só se pode renascer após a morte. Ou seja, não há renascimento se não existe morte. E nesta entrevista que ele dá, é muito curioso para vermos realmente a capacidade que este personagem tinha e que este homem tinha de valorizar esta dimensão do sagrado na sua própria vida. E ele refere que existem para ele dois símbolos muito importantes e com o qual ele realmente se identifica. Um símbolo é o símbolo do Ulisses. Para quem não conhece e não recorda muito de Mida, Ulisses é o grande herói que sai de Ítaca para ir para a Guerra de Troia e depois, no retorno da Guerra de Troia novamente para o seu reino,
E ele tem que passar por um conjunto de provas, passar por um conjunto de obstáculos que, segundo Luís Elias, quando ele fala sobre isto, ele refere que se sente como Ulisses, ou seja, ele sente-se como um homem que tem que ultrapassar inúmeras provas até chegar ao seu próprio interior nesta dimensão que seja mais elevada. E ele refere também que todo o ser humano é como se fosse Ulisses. Toda a humanidade é um eterno Ulisses. Porque todos nós caminhamos constantemente nas provas da vida que temos que as superar. E que ele aqui entra para esta questão das provas como um elemento iniciático, que é muito interessante, vamos falar, e porque é. Mas que ele via-se como sendo Ulisses, um eterno caminhante na separação das provas e no retorno a Ítaca, no retorno à sua própria casa, e naturalmente esta casa é o espaço mais elevado, ou seja, mais sagrado que o ser humano tem no seu interior. Outro elemento que ele considerava muito importante para si é o labirinto. O labirinto é um dos símbolos mais antigos das antigas civilizações, juntamente com o machado de dois gumes. São dois elementos muito importantes. E que muitos heróis trabalhavam com o machado para poder dominar o interior e lutar contra as forças exteriores, porque só assim é que faz sentido. E o labirinto, ele dizia que para ele é um símbolo muito importante porque nós temos que entrar no labirinto da vida, porque o ser humano só pode querer encontrar-se quando se perde. E esta ideia é brilhante. Enquanto nós não nos perdermos, enquanto nós não perdermos o sentido, enquanto nós não nos sentimos perdidos no labirinto, nós também não podemos ter a vontade de nos encontrarmos. E esta ideia é realmente muito bonita, porque efetivamente o ser humano, quando acha que sabe, ou quando acha que está certo, ou quando se não se sente perdido, também não é à procura de nada. Daí que, enfim, só por isso já podemos ver que o nosso autor é realmente um autor fascinante, com uma profundidade enorme. Claro que podemos ficar aqui a conferência toda só a falar dele, mas acho que até já falei muito dele e já vamos ficar sem tempo para o resto, mas acho que vale a pena porque também o objetivo é despertar o interesse à leitura destas obras que ele tem. Então nós temos aqui, eu trouxe aqui, não são muitos, mas alguns, o Eterno Retorno, que é o livro que nós vamos falar hoje, um bocadinho sobre ele. Há aqui outro livro interessante dele, que é o Encontro com o Sagrado, em modo de entrevista. É um livro também muito bom. Ele tem vários livros. É fácil acesso os livros dele. E depois temos este livro muito, muito bom, que é O Sagrado em Ilustração. É excelente. Além da linguagem dele, é uma linguagem absolutamente simples, fácil, compreende-se muito bem, tem uma linguagem muito clara, e por isso, típico de quem sabe exatamente o que quer transmitir, o que quer dizer. Então, como estávamos a dizer há pouco, aquilo que acaba por ser a mensagem do Elias é precisamente ajudarmos a compreender qual é a grande diferença entre as sociedades modernas e as sociedades antigas. Não é que o propósito dele seja esse, mas a realidade é que com a obra dele nós conseguimos precisamente desvelar tudo isto. Então, já falávamos um pouco sobre um dos alicerces do pensamento de Luís Elias, que é precisamente o facto de que estas civilizações antigas estavam conectadas com o sagrado, e outro ideia muito importante dele está em relação com a forma como nós perspectivamos aquilo que é o nosso caminho evolutivo, ou aquilo como nós perspectivamos ou como vemos a evolução. Ou seja, quando nós pensamos em algo que evolui, como é que nós imaginamos este processo de evolução? Então ele refere, para as sociedades atuais, o processo de evolução ocorre numa linha reta. Então, como se tivesse um ponto que está mais em baixo e um ponto que está mais em cima. Então, quando pensamos em evoluir, pensamos em algo que vai e que ocorre dentro deste movimento que é linear. Mas acontece que este movimento que é linear, o acontecimento que sucede aqui é único, é irrepetível.
Não há nenhum outro momento na história que possa repetir este momento que ocorreu aqui. Mas Vicélia diz que a evolução não se processa desta forma. Daí o mito do eterno retorno. Aqui não há retorno nenhum. Aqui é um início e um fim. Não vemos não há nada que retorna a nada. O que é que acontece? Para Vicente Diego, a vida é um ciclo. Há um circuito. Ou seja, a vida é cíclica. E para as antigas civilizações, e esta é uma das grandes diferenças, as antigas civilizações viam o processo de evolução e o processo da vida como um movimento cíclico. E nunca como um movimento linear. E referiam que dentro deste movimento cíclico existem etapas. Como se existissem fases, como se existissem momentos, como se existissem alturas. Isto para nós é muito fácil de compreender. Porque todos nós, desde que nascemos, andamos sempre a repetir o mesmo tempo. Quantas primaveras é que já nos vivemos? Quantos verões é que já vivemos? Ou seja, desde que nós nascemos, aquilo que nós fazemos é um circuito. Porque estamos sempre a atravessar o mesmo ano. Não há nada diferente. Ou seja, o ser humano não percorre este movimento. O ser humano percorre um movimento que é um movimento linear. Eu sei que depois do meu aniversário vai haver um conjunto de estações até chegar novamente ao meu aniversário. Depois o que é que vai acontecer? Vou voltar outra vez a fazer o mesmo percurso até chegar ao meu aniversário. Sobre o ponto de vista da astrologia, que também é um dos temas que me Vicélia fala da importância que a astrologia e a astronomia tinham para estas civilizações, isto chama-se um retorno solar. Ou seja, o retorno solar é precisamente o retorno do Sol ao ponto inicial. Ou seja, é o mito do eterno retorno. Nós estamos integrados num eterno retorno. Sempre, sempre, sempre. Então, nós circulamos, é como se tivéssemos o plano físico e nós estamos sempre a circular em cima dele. Nós não saímos deste movimento existencial. A ideia da cruz, é interessante, que é a ideia do Crisma, não é? A ideia da cruz em que existiu, simboliza o ser humano para lá no tempo e espaço. Nós não vamos sair daqui. Nós estamos condicionados ao tempo e espaço. Agora, o que é que pode sair do tempo e do espaço? É outra questão interessante. Aquilo que pode sair do tempo e do espaço é precisamente a nossa consciência. E é a forma como se vivem os momentos que estão, ou os acontecimentos que estão neste circuito, neste ciclo que acaba por ser a vida. Então, o que é que as civilizações antigas faziam? Sempre que existia um momento importante, e já vamos perceber porque é que para eles é um momento importante, era necessário ritualizar este momento. Era necessário celebrar este momento. Era necessário marcar aquele momento. E daí nós vemos nas antigas civilizações a importância que era dada ao ritual. O que era o ritual? O ritual é a forma de expressar a celebração de um momento importante na vida daquela civilização. E geralmente, um ritual ou um momento importante está integrado dentro daquilo que estas antigas civilizações tinham, que é a sua cosmogonia. A cosmogonia tem uma importância enorme para estas antigas civilizações. Vamos ver o que é uma cosmogonia. Então nós começamos a perceber que, afinal, as civilizações antigas, aquilo que elas faziam em determinados pontos importantes do seu calendário cíclico, que não é mais nada menos do que aquilo que nós também temos, e nós próprios também celebramos e ritualizamos o nosso calendário. Vicélia fala que as civilizações podem ritualizar tanto o seu calendário religioso, e é aquilo que para nós é muito fácil de compreender. Nós todos os anos, ou para a maioria das pessoas todos os anos, existe a ritualização do calendário religioso. Não é nada mais nada menos do que estas antigas civilizações também faziam. É exatamente a mesma coisa. O que é que se celebra no calendário religioso? Momentos importantes, específicos daquele calendário.
Há outro calendário que também acompanha, que é o calendário agrário, ou seja, o calendário da agricultura, muito importante. Nós muitas vezes nem sequer nos apercebemos. Mas em determinadas etapas, se quiserem que eu quero colocar aqui estações, em determinadas estações há um calendário agrário que está associado àquela estação. O que é que nós nos esquecemos? Esquecemos que o calendário agrário tem sempre por detrás dele um elemento sagrado. O que é que acontece na nossa sociedade moderna? Nós esquecemos o elemento sagrado do calendário agrário e só celebramos o lado profano do calendário agrário. E é aqui que entra uma outra ideia muito importante de Mircea, que é precisamente o facto da nossa existência estar dividida entre uma dimensão profana e uma dimensão sagrada. Estas são as duas dimensões no qual a nossa existência circula. Atualmente, nas sociedades modernas, celebra-se os momentos importantes, mas só com a conexão do profano. Ou seja, a parte exterior, a parte da aparência, a parte material, retirou-se completamente ou esqueceu-se daquilo que anima as festividades, as cerimónias e os rituais que se fazem e que continuamos a fazer, mas pela perda, precisamente, desta continuidade, desta repetição que Mircea Eliade fala muitas vezes, e dá muita importância a esta palavrinha que é a repetição da festividade, a repetição do momento, é extremamente importante para que o ser humano não esqueça da importância daquela festividade ser marcada naquele determinado momento. Então, por esse motivo, refere ele que a nossa sociedade está desacralizada, porque mantém-se a forma, o ritual existe, só que ele está completamente vazio. A repetição do calendário cosmogónico, e já vamos ver o que é que significa esta palavra, que nós podemos, como atualmente não celebramos cosmogonias, infelizmente, não sabemos, mas como não celebramos cosmogonias, pelo menos no nosso mundo mais ocidental, porque perdeu-se essa relação com o mundo, podemos fazer o paralelismo com outros calendários que nós sabemos que existem nas nossas sociedades modernas e que facilmente podemos fazer esta comparação. Então nós podemos perceber que a nossa sociedade repete um calendário que está desanimado, ou seja, que não integra a dimensão do sagrado. No entanto, estas sociedades antigas, elas celebravam estes momentos cosmogónicos, que é muito importante para manter uma palavrinha também que Mircea Eliade utiliza muito, para manter a ordem, para manter o estado de ordem, o estado de cosmos daquela mesma civilização. Então, vamos ver o que é um pouco esta cosmogonia e perceber o que é que podemos entender por esta palavra. A cosmogonia retrata o início, precisamente, da entrada de Deus no caos. E vamos agora explicar um bocado nisso com o mito, que talvez possa ser mais fácil para mim de compreender. Em que nós temos aqui Apolo a lutar contra Pitão. Foi um momento mítico. O mito não tem tempo nem tem espaço. Na realidade não sabemos se existiu ou se não existiu. No entanto, independentemente da sua existência, a verdade é que o momento, por exemplo, em que Apolo lutou contra Pitão, ficou marcado num determinado calendário. E essa civilização repete uma festividade, um ritual ou algo que recria novamente o mito para que nunca se esqueça dele. Isto é muito interessante, porque ao recriar o mito, faz com que a valentia, o arquétipo, a força, a coragem, que está implícito no facto de conseguir derrotar uma força que é a Pitão, que simboliza a força do caos, que é a força destruidora, a repetição deste mito faz com que o ser humano incorpore dentro dele a importância de ter consigo o arquétipo que estava
a acompanhar a valentia de Apolo na luta contra esta serpente. Então nós vemos, neste mito muito interessante, que Apolo significa, dentro daquilo que é o seu próprio nome, Apolo é aquele que não tem polos, é aquele que não tem conflitos interiores, porque os polos, quando temos polos temos conflitos, quando não temos polos não temos conflitos. Então Apolo é aquele que está perfeitamente equilibrado, é aquele que está perfeitamente dominado, é aquele que não tem nenhum tipo de conflito interior. E claro, só quem não tem conflito interior é que consegue lutar e vencer as forças do caos, que geralmente em todos os mitos estão referenciadas ou por dragões, ou por cobras, ou por monstros marinhos, que simbolizam precisamente o caos, o caos é aquilo que o Mircea Eliade chama como uma matéria amorfa, indiferenciada. É algo que não tem nenhum tipo de manifestação. No entanto, nós vemos que em todas as cosmogonias as forças do caos estão sempre presentes. Se nós vamos à mitologia nórdica, para quem conhece, para quem gosta, dos 9 mundos da mitologia nórdica, existe Midgard, que é precisamente a Terra, e, segundo a mitologia nórdica, Midgard tem à sua volta uma serpente que está debaixo das profundezas da água, muito quieta, de vez em quando aparece para perturbar, mas que está oculta precisamente à volta do nosso planeta Terra. Isto não é para assustar ninguém, mas é simbólico, não é? E não deixa de ser interessante. Porque esta mesma serpente do caos que está à volta de Midgard é a mesma serpente que está dentro de cada um de nós. Ou seja, porquê que a recriação das antigas civilizações dos mitos era tão importante? Porque todo o ser humano luta contra as forças do caos. Todos os dias, diariamente, nós lutamos contra as forças do caos. Constantemente. Ou seja, a batalha ainda não terminou. A cosmogonia iniciou, mas até o final dos tempos, que também é outra ideia que as antigas civilizações todas falam, não é? Vai haver o final dos tempos, o Ragnarok para os nórdicos. Neste final dos tempos, na grande batalha, enquanto não chega a grande batalha, as forças do caos estão sempre a tentar as forças do cosmos. E nós é muito fácil nós vivermos isto durante o nosso dia a dia. Constantemente, o que é importante fazer? Como é que se vence as forças do caos, segundo as sociedades antigas, com a força do Teus? O que é Teus? Teus pode ser Deus, pode ser um arquétipo, pode ser uma ideia, pode ser uma vontade, pode ser uma virtude, pode ser um princípio, pode ser... Teus simboliza aquilo que é o modelo mais exemplar que nós podemos ter na nossa própria vida. E realmente, se pensarmos, nós diariamente temos que vencer as forças do caos através da educação, mas de forças do Teus possíveis e imaginárias que temos dentro de nós. É a única forma de conseguir repor o cosmos na nossa própria existência. E o que é que estas civilizações antigas faziam? Faziam exatamente isto. Em determinados momentos do seu calendário, repetiam a cosmogonia, precisamente com o objetivo de repor o cosmos e evitar que as forças do caos entrassem novamente. Só que a diferença é que nós conseguimos compreender esta ideia no microcosmos, na nossa própria vida. E compreendemos o sentido de coletividade, que é uma coisa que estas antigas civilizações tinham e que nós, na nossa sociedade moderna, nos perdemos, que é o sentido de coletivo, o sentido de fazermos as coisas para todos, não fazermos as coisas só para cada um de nós. Estas grandes celebrações, estes grandes rituais de recriação do mito, já percebemos o que é a recriação do mito, recriação da cosmogonia, serviam precisamente para que toda a comunidade e que toda aquela civilização e toda aquela sociedade conseguisse viver um cosmos. E não apenas uma pessoa isolada na sua própria casa. Daí que nós perdemos também o sentido coletivo.
Cada um está nos seus espaços, cada um está no seu lugar isolado, cada um vai recriando para si mesmo o que possa entender inconscientemente do que seja a posição do seu próprio cosmos, porque naturalmente o ser humano faz isto de uma forma quase instintiva, mas o interessante é nós fazermos isto de uma forma plenamente consciente. Mas as sociedades modernas remetem isto para o seu campo individual. Por isso é que é muito difícil uma sociedade moderna compreender uma sociedade antiga e conseguir decifrar um ritual coletivo de reposição de uma cosmogonia. É algo que esbarra. Mas, com Mircea nós conseguimos perceber porquê. Nós conseguimos perceber que, afinal, aquilo que está a acontecer ali é uma necessidade muito importante daquela comunidade repor o seu cosmos e evitar que entre pelas forças do caos. E ao repor o seu cosmos com Deus, são precisamente os arquétipos, as ideias puras, o sagrado, enfim, as manifestações mais inovadas que essa civilização possa ter, estão efetivamente também a integrar no individual todas essas forças para a vida de cada um. Só que através de um trabalho que é coletivo e não através de um trabalho que é individual e, de certa forma, um pouco mais egoísta. Então, o momento cosmogónico, neste caso temos o combate entre Apolo e Apiton, e o que é curioso é que, depois deste combate, em que Apolo vence Apiton, no lugar do combate foi edificado um templo. E isto é outra coisa muito importante que o Mircea fala. É que no lugar em que se dá a cosmogonia é sempre edificado no centro. Essa é outra palavrinha que encontramos muito neste autor. É edificado no centro, que eles chamam o centro do mundo. O que é o centro? O centro é o lugar de canalização do movimento entre o sagrado e o profano. E este centro, que surge depois da luta de Apolo com Apiton, não é nada mais, nada menos que o conhecido oráculo de Delfos na Grécia. Isto é muito interessante, para além de ser muito bonito, porque o oráculo de Delfos foi o lugar mais importante na Grécia, onde ia muita gente, não só para consultar as sibilas e as pítias, as pitonisas, que adivinhavam e que pressagiavam o futuro, mas como foi considerado também santo. Ou seja, no lugar mítico da cosmogonia era-se sempre um centro, ou era-se sempre um santuário, no qual as pessoas caminham e fazem peregrinações a esse santuário porque sentem que é um centro cosmogónico. Ali existe algo diferente. Ali existe uma energia diferente. Porquê? Porque efetivamente existe uma conexão entre esta dimensão. E as pessoas vão buscar algo ali, para si. Para além de ritualizarem também o lugar, porque é importante não se perder o centro. Uma das piores, o momento mais assustador que estas antigas civilizações podiam ter era o seu centro ser profanado. Imaginem o que é que significaria para estas antigas civilizações um centro ser profanado. Era o fim da civilização, por isso simplesmente. Nós vemos que o Império Romano, todo o Império Romano, dava muita importância à manutenção do fogo. Era o fogo sagrado de Roma, que era guardado pelas vestais, que eram sacerdotisas dedicadas a Vesta. Vesta é o fogo sagrado. E este fogo nunca podia ser apagado. Então, a ideia de que, no momento em que se apaga o fogo sagrado de Roma, Roma cai. Todo o Império Romano cai. Então, compreendemos um pouco, realmente, esta mentalidade, que afinal é uma mentalidade tão irracional quanto isso, porque se nós formos a ver a nossa própria vida, nós também temos centros, inconscientemente, que para nós são vitais para a nossa própria manutenção e para a nossa própria vida e para a nossa própria existência. E se de alguma forma esses centros forem violados, ou se de alguma forma esses centros desaparecerem, toda a nossa existência cai. Aquilo que o Mircea também fala, que é muito interessante, é que cada ser humano tem que encontrar o centro dentro de si. Isto é imutável. É que cada ser humano tenha no seu interior o centro. Ou
Ou seja, que cada ser humano tem no seu interior algo que faça a ligação entre estas duas dimensões. Por isso, começamos a perceber um pouco a hegemonia e este conceito de ontofania, que é precisamente o que falamos há pouco. A manifestação vitoriosa, não é? Do herói, do Deus, do figura do mito, gera um modelo exemplar, que serve de exemplo para todos os seres humanos. E este modelo exemplar é o arquétipo. É aquilo que o Platão denomina por arquétipo e que, precisamente, também o Micélia denomina como sendo o arquétipo. E este modelo exemplar inspira. E quando se está a fazer a repetição da cosmogonia, há uma inspiração para ser esse modelo exemplar. Daí a importância, precisamente, destes aspectos. Não sei se alguém quer fazer alguma questão ou continuar mais um bocadinho, quer dizer, ainda nem começamos. Mas, também, de certa forma, vamos depois ver. Eu estou a fazer a explicação de tudo bem para a frente, por isso depois é só ler também ou ir passando as ideias. Então, todos os atos religiosos foram inaugurados por Deus, heróis ou antepassados místicos. O homem não faz mais do que o ato no seu calendário religioso, o ano sagrado retoma constantemente a criação. Isto também estávamos a falar da repetição do calendário e marcar precisamente naqueles determinados momentos o ritual para que reavive o mito. Então, nós temos estas palavrinhas, sagrado, ritual, mito, que se pensarmos, são palavras que estão completamente enlameadas nas nossas sociedades modernas. Enfim, por um lado, infelizmente, porque, na verdade, existem formas de podermos trazer novamente estas palavras, como disse ali, das traz, de uma forma puramente racional, lógica, compreensível, e desempoeirar todos estes conceitos que a sociedade moderna acabou por os colocar numa caixa como pertencendo precisamente a estas épocas mágicas, esquisitas e, enfim, em que estas civilizações antigas, sem qualquer lógica, praticavam e que a nossa sociedade moderna descentralizada simplesmente não as compreende e não as entende. Por isso é que o trabalho do Micélia e outros é fundamental sob o ponto de vista da arqueologia do sagrado. É precisamente esta disciplina que trabalha isto e que estuda isto. A arqueologia do sagrado, que é académica, que é científica. Ele próprio acabou também a sua vida a dar aulas na Universidade de Chicago, precisamente sobre estes temas. Agora desenvolveu o seu trabalho ainda de uma forma mais profunda, mas que acaba por ser crucial na compreensão precisamente de todos estes povos e é a chave de interpretação, não é? É aquilo que nos permite interpretar. Então, as nossas forças do caos, não é? Então, sempre que a vida é ameaçada e que o cosmos se esgotou, os habitantes do refúgio sentem necessidade de um retorno de um princípio. Já vamos ver também um pouco disto. Acreditam na regeneração da vida cósmica não por meio da restauração, mas por meio da recriação dessa vida. Da importância fundamental nos rituais divinos. Ou seja, sempre que se percebe que o cosmos está a terminar, porque todo o cosmos começa a ter um fim. Nós realizamos em Famalicão um conjunto de conferências sobre o caos, muito interessante, 3 conferências sobre o caos, que falámos também, e também foram, algumas dessas conferências foram baseadas no trabalho do Micélia, e falamos que realmente há uma passagem de transição, uma fronteira em que o cosmos começa a tornar-se no caos. E que antes que realmente acabe por se tornar num caos, é necessário ativar as forças para que não desenvolve definitivamente nesse caos, porque depois o retorno acaba por ser muito mais difícil. Era como nós estarmos a ver a luta entre Apolo e o Pitão e o Pitão ganhar, e o Apolo ficar despedaçado. O que é que isto nos cria? Acabou, terminou. Porque não há mais ninguém que nos defenda.
Já não há mais ninguém que pode lutar, já não há nenhum herói que possa ir lutar contra as forças do caos, não é? É como se o cosmos tivesse ficado desfeito. Mas há um momento em que isto acontece. Ou seja, e a própria filosofia hindu também fala um pouco sobre isto. Nós podemos ter pequenos ciclos, e estes pequenos ciclos também são denominados no pensamento oriental como yugas, e que o pensamento grego também fala sobre eles. O pensamento grego fala as várias eras, como a idade de ouro, a idade de ferro, a idade de bronze, a idade de cobre, é exatamente como os yugas. Então nós podemos ter várias idades, e estas idades estão em relação também com o posicionamento que elas fazem, se estão mais perto do sagrado ou mais longe do sagrado. Por exemplo, o Kali Yuga, que é a idade que o pensamento oriental refere no qual nós estamos, estaria localizado mais perto do sagrado ou do profano. Seria mais para o pensamento oriental, neste momento, a época cíclica que a humanidade está a passar é efetivamente um ramo. Se fôssemos ao pensamento grego, se estivéssemos a falar de uma idade de ouro, naturalmente que a idade de ouro é a idade que está completamente conectada com o mundo sagrado. E isto faz o mesmo paralelismo com as estações. Nós podemos ter o verão, podemos ter a primavera, podemos ter o inverno e podemos ter o outono. Não é por acaso que na mitologia nórdica a árvore dos 9 mundos, que está aqui à frente, vou passar mais um bocadinho também. A árvore dos 9 mundos, nós temos os mundos inferiores, são os mundos frios, os mundos gelados, que estão realmente numa dimensão mais inferior. E temos Asgard, que é precisamente a cidade mais luminosa, mais sagrada, em cima. E onde é que estamos nós? No meio. Isto também é muito simbólico, é muito interessante. Mas o mais interessante ainda é que de Midgard para Asgard, há o Bifrost, que é um arco-íris que dá passagem para o mundo superior. Isto é lindíssimo. Ou seja, significa que do nosso mundo há uma passagem para o mundo superior, há uma passagem para o mundo sagrado. É uma passagem oculta, não é uma passagem acessível a todos. É uma passagem que só segue quem consegue encontrar o estado de consciência, a chave certa para conseguir entrar nesta porta. É uma porta difícil, mas é a porta de acesso para o plano superior. O que é que nós vemos aqui também? Vemos a serpente, que é chamada também Ouroboros. Ouroboros é a serpente que morde a sua própria cauda, que significa precisamente o eterno retorno. Ouroboros, o símbolo do Ouroboros é o eterno retorno, que é o livro do nosso mistério. E ela circula precisamente no lugar. Mas esta serpente, que é o eterno retorno, são estas forças do caos, no qual é sempre necessário retornar, porque temos que estar sempre incessantemente a ter que lutar contra as forças do caos. Elas não vão desaparecer, elas não desaparecem. Ou seja, o ser humano é que tem que. E esta era a ideia das sociedades antigas, não é? Depois, enfim, cada um deverá passar para a sua própria vida ou não. Mas a ideia seria que constantemente é necessário invocar o Deus para conseguir lutar contra as forças do caos que estão constantemente a atrapalhar as forças do caos. E este é um movimento contínuo, é um movimento eterno. Só que este movimento tem uma particularidade interessante. É que ele é cíclico, mas o que é que ele faz? Ele não é um cíclico que permanece no mesmo sítio, não é? Ele é um ciclo que vai fazendo uma espiral. Então é como se nós tivéssemos aqui um circuito. Ao fazer uma espiral, o que é que faz? Vai desencadeando um processo de evolução até culminar num ponto. E qual é o ponto? O ponto é o nosso santuário. O ponto é o lugar cosmogónico
no qual se deu a luta da vitória entre as forças do caos e as forças do caos. Lembra-se que nós assinalamos aqui conhecendo o centro, não é? Então, este centro, se puxarmos para cima, o que é que vamos ter? Vamos ter uma pirâmide com a base quadrada. O quadrado simboliza a parte terrena, material, mas a ponta da pirâmide simboliza precisamente a parte do sagrado ou o acesso a Asgard, que acaba por simbolizar também estes três elementos que o livro fala, que é a dimensão do céu, da terra e do inferno. Por isso, toda esta ideia podemos encontrar neste livro de uma forma muito interessante. Então, estamos a dizer que temos as várias eras, mas existem, nestas eras, um retorno ao final. A filosofia oriental refere que a existência executa dois movimentos, um levantar e um para além. E aqui o Gisele também fala do sono. Então, o Avatar é que põe-se lá no início de tudo. É quando as forças do Teos entram nas forças do caos. O caos, pelo Maqueiro, está adormecida. Se virmos, todos os livros sagrados têm um fim do dia. Então, todos os textos sagrados têm um fim do dia. E em todos os textos sagrados nós vemos a ideia no início, não é? E no início, o que é que havia? Não havia nada. As águas adormecidas, como nós vemos no Egito, como nós vemos também na própria Bíblia, também no início não havia nada. Este não havia nada significa que havia algo mas que não estava em potência, não estava desperto. Algo que estava parado. É como uma semente, é curioso. Uma semente não é nada, a não ser que a ponhamos na terra, aí ela já é tudo. Mas é preciso despertar. Então, nós vemos que o Avatar é o início de tudo. E então, quando se inicia-se o circuito. Inicia-se o circuito, vai sempre até terminar novamente. Quando este movimento e quando este ciclo termina, chama-se um galém. É o final. Até que depois volta novamente a aparecer uma Avatar, que é novamente o início. Nós podemos ter grandes avatares, uma Avatara, ou podemos ter pequenos avatares. Ou grandes praleias e pequenos praleias. Nós, todos os dias, temos um praleia, que é quando vamos dormir. Então, todos nós hoje vamos fazer um praleia e quando nos deitarmos, esta palavra já não nos vai sair. E todos os dias temos uma Avatara, que é quando nós acordamos. E todos os anos nós temos um praleia, que é quando fazemos anos, e temos uma Avatara, que é uma nova idade, um novo percurso iniciático dentro de nós, que é o novo ano que nos espera. Mas estes praleias e avatares que falam das cosmogonias são grandes praleias, é o final dos tempos. Que é sempre chamado, ou costuma ser chamado, do Ekpirosis, que é o final de tudo. Ou seja, é o momento que tudo retorna novamente a não ser nada. Tudo retorna a um sono, tudo retorna à não existência. Até que depois volta a ser novamente despertado com uma nova cosmogonia e então iniciamos um outro ciclo. Dentro do pensamento nórdico, como é que vai ser este final? É a luta entre Thor e precisamente a Piton que anda a circular a nossa Terra. Mas, curiosamente, o que é que vai acontecer? Nesta luta final, que é o chamado Ragnarok, nesta luta final vai morrer a Piton e vai morrer Thor. Então, os dois acabam por morrer nesta grande batalha, nesta grande luta. Ou seja, retorna tudo a um ponto dourado. Até que essa massa que fica, ou esse caos que fica adormecido, volta a ser ativado por um Teos para dar início a uma nova cosmogonia. Então, nós vemos que tudo isto é extremamente importante, porque todas estas ideias que o Micialira vai falando é o que dá sentido e propósito às antigas civilizações.
Então, é uma vida cheia de propósito, é uma vida cheia de sentido. Estas perguntas, de onde venho, onde estou, para onde vou, para eles eram super simples de responder. Todos eles sabiam de onde vinham, onde estão e para onde vão. Estas questões existenciais que nós temos, de não saber de onde vimos, onde estamos e para onde vamos, nestas antigas civilizações não existiam. Porque eles sabiam perfeitamente que estavam em tempo cíclico, estavam a cumprir um tempo. Para eles, os acontecimentos do dia-a-dia ou os acontecimentos circunstanciais eram explicados porque estavam integrados dentro da fase, o que também é interessante. E Mr. Elias dedica só um capítulo no seu livro à questão do sofrimento. Como é que estes povos geriam o sofrimento? Que é interessante. E, claro, eles geriam o sofrimento porque encontravam um sentido no sofrimento. E integravam o sofrimento como próprio, precisamente, destas fases. E viam as calamidades como um sinal de que algo não estavam a fazer para manter as forças do caos, as forças do cosmos. E as calamidades eram um sinal de que as forças do caos estavam a entrar e daí ritualizar para que fossem repostas as forças do cosmos. Então, que isto são elementos muito importantes e muito interessantes quando nós analisarmos estas antigas civilizações. Por isso, o processo é cíclico, vamos passando todos os ciclos, mas a consciência vai ser um processo evolutivo. Cada etapa em que a nossa consciência adquire um novo estado é denominada um momento iniciático. As iniciações, que eram fundamentais nestas civilizações antigas, marcar o processo iniciático, o processo de passagem da consciência, era fundamental e eram sempre ritualizados, naturalmente. Significa que, neste caminho, existem momentos em que a minha consciência é diferente, em que eu já tenho outro tipo de consciência. Então, o processo iniciático que fala aqui em Virgílio é quando eu saio de uma existência ontem profana e ilusória e entro numa existência mais real, duradoura e eficaz, que é precisamente a existência de conexão com o sagrado. E aqui leva-nos ao pensamento oriental de que o ser humano vive constantemente num mundo de ilusão. Ou seja, o nosso mundo, o mundo do nosso dia-a-dia, o estado de consciência do qual nós maioritariamente vivemos, é um estado de consciência ilusório, profanizado. Porquê? Porque não existe o despertar de um estado de consciência sagrado, sacralizado. Não existe este estado de consciência. Porquê? Porque o ser humano atual não ritualiza os momentos. Não sacraliza os momentos. E esta sacralização, para terminar, porque isso também está a ficar um bocado frio, precisamos levar narovos para nos aquecer. Aquilo que é crucial e aquilo que é importante para que haja realização é uma outra palavrinha, que é precisamente o símbolo. Por isso é que nós vemos estas antigas civilizações cheias de configurações simbólicas. Nós vemos a arquitetura, a parte da arquitetura destas antigas civilizações, nada era construído sem este alinhamento entre o sagrado e o profano. Nada. Não havia uma pedra que era colocada sem que tivesse uma determinada orientação relativamente ao cosmos, sem que tivesse uma determinada medida, uma determinada proporção sob o ponto de vista da matemática. Nada. Ou seja, o símbolo, algo de adquirir a característica de símbolo quando está sacralizado. E é muito fácil sacralizar símbolos. Nisso eu falo que nós podemos ter uma pedra, essa pedra ser uma pedra, ou pode ser uma pedra sacralizada. Como é que se sacralizam objetos? Pode-se sacralizar objetos porque há um momento específico que é cosmogónico, e que naquele momento, ou porque esteve acompanhado de um momento especial, ou circunstancial, ou com alguém, enfim, o que for. Todos nós temos momentos especiais na nossa vida que nós não nos esquecemos, principalmente se aquele momento é marcado, é ritualizado. E por isso é que o ser humano ritualiza e marca os momentos especiais. Se nós deixarmos de os marcar, nós vamos nos esquecer.
Se ignorarmos, há mais, sim, faz anos que esta grande amizade, ou que conheci esta grande amizade, o que for. Às vezes, não faz mal, também não vou ligar, também. Isto acaba por cair no esquecimento. A diferença é que se ritualizarmos aquele momento e houver sempre uma mensagem, houver sempre uma ligação, nunca se vai esquecer. O que é que se está a fazer aqui? Está-se a sacralizar. E um símbolo é precisamente algo que é sacralizado porque a nossa consciência o sacraliza e porque existe efetivamente importante para mim, porque eu sinto que isto para mim sacraliza de alguma forma, ou porque é circunstancial, ou porque algo se manifestou a mim que para mim se tornou realmente importante. Então aquele objeto está sacralizado. Isto é uma coisa que toda a gente pode fazer. Ou seja, é algo que o ser humano pode fazer. E depois do símbolo estar sacralizado, ritualiza-se o símbolo. Uma coisa muito simples. Às vezes, o que é que será uma coisa muito simples? O momento da refeição é um dos momentos que mais é possível ser sacralizado e ritualizado. Uma coisa tão simples quanto isso. Isto só para vermos que o rito não tem necessariamente que estar ligado a algo mágico. Mas o rito é um aspecto do dia-a-dia, simplesmente com a diferença de que está sacralizado. Uma conversa pode estar sacralizada, ou um convívio pode estar sacralizado. Tudo depende da disposição e da ligação que o ser humano vai fazer com as coisas. Mas se não existe símbolo, não existe sagrado. Então nós vemos estas antigas civilizações com uma carga simbólica enorme. Uma carga simbólica enorme. Nada era feito ao acaso. Nunca podemos pensar que uma pedra está ali porque está em símbolo. Ela está ali porque está sacralizada de alguma forma. O que é que estas civilizações faziam? Ritualizavam, de forma a que os mitos não se perdessem, de forma a que o sagrado não se perdesse, porque eles sabiam, tal como disse ali, depois acaba também por conferir, e a partir do momento em que o ser humano deixar de ritualizar, entra num mundo desacralizado. E, efetivamente, este mundo desacralizado é que acontece quando o mundo está desacralizado. Perde-se a ligação, perde-se o centro, não existe ligação com nada. Então não existe sentido de vida, não existe propósito de vida, não existe... O que é que existe? Existe vazio e silêncio interior, que é uma das grandes pandemias da nossa sociedade, efetivamente porque esta ligação não existe e o centro, que é tão importante como o santuário, que é também Deus está. Então vamos só terminar com passo só aqui esta ideia do nome do centro, que nós falávamos do umbigo da terra, o Onfalos, e precisamente é este centro que está tudo lá, e que todas as civilizações antigas tinham sempre como centro. Por exemplo, a Babilónia, que era chamada a Porta dos Deuses, e curiosamente a Babilónia é edificada em cima das portas de Apso. Apso era precisamente as forças, ou a força do caos que foi vencida, e a partir desse momento a Babilónia edifica-se em cima da cosmogonia onde foi vencida as forças do caos. Por isso isto dentro daquilo que falávamos. Temos também o Barabadu, que é como os sons mais incríveis do pensamento, há uns sons mais conhecidos e maior do budismo. Também é interessante no instante.